Bem-vindo ao curso de formação Apresentação Digital e Preservação da Cozinha Ritual Europeia, Módulo 2, Teoria e Prática Básica, Elementos de Composição Fotográfica, Formas Geométricas e Simetrias, os diferentes planos, objeto e fundo, as diferentes texturas. Para que são utilizadas as formas geométricas na fotografia e como são utilizadas? Este tipo de fotografia centra-se nas formas geométricas, linhas e padrões que se encontram na natureza. Quando se trata de fotografia, de arquitetura, as fotografias geométricas são comuns, mas o assunto pode variar desde as paisagens urbanas em expansão a padrões no mundo natural. É possível ajustar o tamanho e a densidade de um elemento usando brilho, textura, cor, proximidade da câmara ou um do outro, localização e outras características que funcionam para emprestar maior peso visual a algumas coisas em relação a outras. Para dar peso visual a um elemento, este pode ser colocado mais alto no enquadramento, longe do centro ou destacando a sua textura, contraste ou cor. O peso aparente de elementos isolados também pode ser aumentado. Os objetos, do lado direito do enquadramento, também tendem a ter um maior impacto no olho do espectador. É possível criar uma imagem encantadora e excitante usando uma composição irregular, embora nem sempre funcione bem. Uma imagem que seja visualmente equilibrada ou desequilibrada pode ser utilizada para transmitir uma determinada mensagem, pelo que os fotógrafos têm a opção de tornar a cena equilibrada ou desequilibrada. O equilíbrio de uma cena é determinado pela quantidade e tamanho dos elementos que a compõem. Se houver vários assuntos enormes de um lado de uma pintura ou de uma imagem e apenas alguns pequenos do outro lado, a obra pode parecer desequilibrada para o espectador. Para alcançar um equilíbrio visual agradável, é melhor colocar objetos de tamanho e número semelhante em lados opostos da moldura. De modo a compensar as diferenças de tamanho e densidade, pode ser utilizada uma variedade de sugestões visuais, incluindo brilho, textura, cor, distância da câmara e outros fatores. Se quiser dar mais ênfase visual a um elemento particular, pode deslocá-lo para fora do centro do quadro ou enfatizar a sua textura, contraste ou cor. Coisas isoladas podem também receber a aparência de um peso maior. De uma maneira geral, os espectadores também tendem a concentrar-se mais no lado direito da imagem. O elemento mais distante de uma cena ou imagem do observador é referido como o fundo. É a cena por detrás de uma personagem principal, numa pintura, quadro ou outro meio qualquer, coisa que envolva ou rodeia algo, tal como um desenho impresso. O desenho e a pintura são as origens do conceito de figura e fundo. É a base da gramática visual. Sobre um pedaço de papel, como se pode perceber, a forma de um objeto. Linhas pretas sobre o papel branco torna mais fácil de ver. Figura e fundo é o nome dado a este tipo de composição. Tudo seria completamente invisível se não houvesse contraste, se, por exemplo, utilizássemos tinta branca sobre papel branco. Os pintores da Renascença utilizavam uma técnica de pintura de alimentos, escura e melancólica, que salientava o contraste entre o claro e o escuro, conhecida como chiaro-escuro, que é utilizado hoje como um recurso fotográfico. Para fazer sobressair as fotografias alimentares, devem-se usar técnicas de iluminação que enfatizam o contraste entre a luz e a escuridão. Ao gerar fotografias sombrias e escuras de alimentos, é vital evitar que as imagens sejam demasiado escuras. As imagens que foram despojadas do seu contraste e detalhe serão aborrecidas e sem vida, incapazes de despertar o interesse. É imprescindível usar a luz de uma forma planeada e controlada numa composição fotográfica. O desenho e a pintura são as origens do conceito de figura e fundo. As fotografias inserem-se na mesma categoria. É necessário distinguir a figura do plano de fundo para podermos fazer a leitura das suas fotografias. Gerações de artistas têm utilizado este método nas suas criações de uma maneira subtil, mas intencional. Linhas, círculos, esferas, triângulos.
Com a geometria podemos mapear quase todas as características do nosso ambiente. Para a fotografia, as imagens geométricas enfatizam o uso de formas, linhas e padrões dramáticos a fim de criar interesse visual. A fotografia de arquitetura é uma fonte frequente de inspiração para a fotografia geométrica. As formas planas, com largura e altura, mas sem profundidade, são referidas como formas bidimensionais. As formas geométricas 2D incluem quadrados, triângulos e retângulos e são parte típica do nosso ambiente. Tenha em mente que estas formas são todas figuras planas sem profundidade. E isto significa que ainda se pode distinguir a forma destes objetos, tirando uma fotografia dos mesmos. As formas tridimensionais são uma exceção a esta regra. Estas têm uma largura, altura e profundidade, ao contrário das bidimensionais. Pirâmides, esferas e cubos são todos exemplos de formas tridimensionais. Os padrões mais simples de fotografar são aqueles que já estão presentes nos alimentos no seu estado natural. Considere-se a textura das bolachas, as cascas dos citrinos ou as paisagens ásperas de massa frita profunda. Tal como uma linha de soldados marchando em formação, certos padrões são compostos por pedaços discretos que, quando tomados em conjunto, têm a mesma aparência geral. Os tijolos, por exemplo, estão dispostos numa parede de tal forma que todos têm a mesma aparência e são posicionados da mesma maneira. Mas se olharmos para cada tijolo separadamente, veremos uma série de variações. Um efeito semelhante pode ser conseguido ao fotografar bens produzidos em massa dispostos geometricamente, tais como chocolates e bolachas. Um efeito quase matemático será criado por este método. Na fotografia, quais são os padrões e repetições? Quando se trata de composição fotográfica, a repetição é como a batida de uma canção. Chama-se a atenção de uma imagem para uma fotografia devido aos padrões formados pelo uso repetitivo de um objeto, cor ou elemento. Há um padrão formado pela repetição de padrões semelhantes, apesar do facto de que não há duas formas exatamente iguais. A fim de ver melhor o contraste, cerre um pouco os olhos. A maior parte do que se vê será obscurecida se olhar para qualquer coisa com os olhos quase fechados. À medida que o contraste entre os dois tons aumenta, torna-se mais fácil distingui-los. Este método produz um borrão cinzento se o aplicar numa fotografia com pouco ou nenhum contraste. O visor da câmara deve ser colocado a preto e branco, para observar como a cena parecia sem usar a cor, tente visualizá-la em monocromático. A utilização do fotómetro da sua câmara pode ajudá-lo a obter resultados mais precisos. É necessário usar o modo de medição pontual de luz. Uma leitura de exposição do seu assunto é-lhe fornecida aqui. Depois, há que pensar na luz. Das sombras, deve considerar-se pelo menos uma diferença de 2 paragens de exposição entre o seu assunto e o fundo da sua fotografia. Esmagar o campo visual pode ter interesse para criar um padrão a partir de objetos do dia-a-dia. Como resultado, a aparência de objetos separados será obscurecida por uma aparência mais visual e homogénea. A utilização de uma lente de maior distância focal é o método mais comum para a realização desta tarefa. A distância focal ideal situa-se entre os 80 mm e os 150 mm. Outra abordagem, para que um objeto pareça um padrão, é iluminá-lo com muita intensidade. Os objetos aparecerão mais gráficos e menos realistas, como resultado das sombras criadas, com uma definição mais nítida. Uma experiência com o contraste entre secções padronizadas e sólidas da imagem poderia ser vantajosa. Além disso, não se limite a empregar um único padrão numa imagem. Em vez disso, combine numerosos padrões para um impacto máximo.